Vai lá, que é sua hora. Ah, é? Vai lá, que é você. Vai, Lucas Pedrosa. É só hora de brilhar, garota. É só hora de brilhar. Vamos lá. O Vasco goleou o Resende ontem e encostou no G4 do Campeonato Carioca. Tá com medo do Vasco? Dorme de luz acesa, tá? O Gigante da Colina começou on fire na noite de ontem. Logo com 14 minutos, Léo Piton acertou esse chute na trave. E na sequência, Pedro Raul desencantou. Abriu o placar após passe de Gabriel Peck. O Vasco não recuou e Figueiredo obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa nesse chute. Mas foi Léo Piton que ampliou o placar. Ainda no primeiro tempo, o lateral tabelou com Figueiredo e teve a calma de um atacante na finalização. O Resende ainda tentou diminuir, mas o goleiro Ivan fez essa boa defesa. Já no início do segundo tempo, Pedro Raul escorou. Alex Teixeira chegou na bola, ajeitou para Peck, que ampliou o placar com um lindo chute de fora da área. Não perca as contas, 3-0 Vasco. O jogo já estava tranquilo e ficou mais ainda. O goleiro Jefferson foi expulso após colocar a mão fora da área nesse lance com Alex Teixeira. Mais uma vez o Vasco continuou atacando e após linda jogada da promessa Eric Marcos, Pedro Raul apenas empurrou para dentro o quarto gol do Vasco, que decretou a linda goleada em São Januário. E sim, o Vasco ainda ampliou. Léo Pelé marcou um gol nos acréscimos após jogada de escanteio na área. Agora o Vasco é sexto colocado no Carioca e apenas 2 pontos o separam do tão sonhado G4. A próxima partida do Cruz Maltino será diante do Nova Iguaçu, na próxima terça-feira. E você, meu amigo, que com muita competência fez essa transmissão na Cazé TV, o que você viu de bacana nesse jogo, além do placar aí 5-0? Praticamente tudo, Fernanda, Tudo. pra ser muito sincero. Ele Acho tá que animado, eu já Figueiredo. vou começar pela parte negativa. Até porque encostou no G4 do Carioca, já tá animado. Não deixa ele fazer esse deboche, não. Não, que é zero deboche, cara. Ah. Pô, é pra bater palma, pô. Cuidado quando voltar do Marrocos. Olha só, o único ponto negativo que eu vou destacar, porque tem muitos positivos pra gente falar, é a bola aérea defensiva, que de fato o Vasco vem sofrendo, tá? Olha a Sabrina ali. Amo ver o Pedrosa felizão. Tamo junto, Sabrina. Pô, fazia tempo. Porra, que isso, irmão. Ó, deixa meu cavalo andar também. Ó, eu acho que o Vasco fez um jogo extremamente equilibrado. O que eu digo de equilíbrio? É porque usou a ponta direita, usou a ponta esquerda, os laterais apoiando, Pumita e Lucas Piton fizeram belíssimos jogos, junto com o Gabriel Peck, que foi o melhor do jogo, o Figueiredo também. Triangulação acontecendo o tempo inteiro. O garoto Rodrigo, que entrou ontem na vaga do Zé Gabriel por opção técnica do Maurício Barbieri, todo mérito ao Barbieri por conta disso, foi muito bem também, deixou o Jair livre. A partida que o Jair fez ontem é sacanagem, foi sacanagem, controlando o meio-campo, tudo que se espera dele ele fez. O Vasco da Gama até no segundo tempo também, o próprio Alex Teixeira deu uma assistência pro PEC, subiu de rendimento. E o Pedro Raul, desculpa, é um jogador que eu já falei aqui, eleva completamente o patamar do Vasco na temporada, inteligente, raspa, faz gol, é bem posicionado, sabe muito de futebol e destacar lá atrás também, não só o Ivan, que fez uma partida segura, mas o Léo. O Léo, não só pelo gol, mas pela temporada que ele vem fazendo com o Vasco da Gama, não precisou ser meia nesse jogo, mas construiu como deve construir um zagueiro e é um cara que tem se dado muito bem com a camisa do Vasco. Até aqui, por tudo que já foi construído, uma construção de período curto, claro, né? Estamos no início da temporada. E contratação, pra você, quem é o maior destaque? Não só nesse jogo, ô Pedrosa, no todo. Piton? Tá, eu acho que assim, se a gente for falar qual é a melhor contratação do Vasco, Sim. Pra mim é o Pedro Raul. Agora, de desempenho, o melhor reforço do Vasco na temporada tem sido o Gabriel Peck. Porque é um jogador que ninguém esperava que ele fosse iniciar a temporada dessa forma, tá sendo extremamente decisivo. Sobre os reforços, eu acho que o cara que tá mais regular é o Léo. É o zagueiro Sobre Léo. o Peck, eu até comentei isso ontem com o Pedrosa e eu vou falar aqui. Eu acho que a diferença é o seguinte, o Vasco contratou um jogador para a posição dele. Porque na temporada passada, ele era livre. Ele não tinha ninguém na sombra dele. A partir do momento que chega um jogador que custou alto, que é o Orelhano, o que ele pensa? Pô, agora eu preciso correr atrás, senão eu vou perder minha vaga no time. E entrou bem, tá? Entrou com a torcida bem animada com a entrada, né? Respondeu com O a jogador voz, né? que o Vasco gastou mais dinheiro pra ter nessa temporada, 20 milhões de reais, cerca de 20 milhões de reais. Entrou muito bem, partiu pra cima. Já falei que é um cara que vestia a camisa 10 do Vélez da O Argentina. Juninho ontem mandou te perguntar por que ele olhando ele jogar, por que esse cara não é titular?
Não, Pergunta pro Pedrosa. ele voltou aos relacionados ontem. Ele só tinha feito uma partida na Florida Cup, estava fazendo um condicionamento físico, agora ele vai ficar à disposição o tempo inteiro. Daí a pergunta, qual foi a maior contratação do futebol carioca na temporada? O Pedrosa já vai até discordar da do Vasco, Não, né? o Piton, assim, Você falou poderia do Pedro ser Bial. também, porque o Lucas Piton realmente fez um grande jogo contra a Portuguesa e agora um grande jogo contra o Resende. Mas contra a Volta Redonda não foi tão bem. Mas pode estar aí, sem problema nenhum. Então tá aí o Lucas Piton pelo Vasco, Gerson pelo Flamengo. O botafoguense não tem um minuto de paz. A opção que a gente tem pra votar machucou. Machucou e a lesão Mas grave. e você já vai falar que tem drone do Venê, Carlos Alberto do Botafogo ou o Keno no Fluminense. Vota lá. Tem outras opções. O Flu então, né? Tem O Jorge, Flu tem o Guga. Guga, Jorge. Não, o Vasco nem se fala, né? Foram 11 contratações até o momento. É porque o Flamengo só teve o Gerson mesmo. Exatamente. Só teve Não, o e o Gerson. Vasco, até pela transição de SAF e de dinheiro, era normal de que seria o que mais ia investir vindo da Série B. Sim. Tinha que ter uma mudança muito brusca. Mais de 100 Os milhões outros já. times meio que fazem uma manutenção, E principalmente vai o uma Flamengo. crítica ao Gerson, precisa voltar a jogar bola. E sabe quem? O Venê tava na ponte lá, reclamou do engarrafamento, quando olhou, era o Figueiredo. Gente, esse homem parou a ponte Rio-Niterói. O pessoal percebeu que era o Figueiredo, desceu do carro pra tirar foto com o Figueiredo. Ele é muito maneiro. E o Figueiredo é um cara maneiro. Ele, no geral, ele é muito gente boa, principalmente depois de uma vitória como essa. Ele tem que parar mesmo, tirar foto, tá tudo bem. Só não pode atrapalhar o trânsito. né? Eu já vi de perto o Figueiredo, lá na Praia de Caraí, que eu tive a oportunidade de jogar futebol. Um torcedor. Peraí. Perdi pra ele, tá? Antes que você inicie a resenha, perdi. Perdeu e feio, porque o Figueiredo veio falar comigo, ó, Você perdeu o deitei no Figueiredo. Venê. Perdi, o cara, esquece, me amassou lá na Praia de Caraí. Não e eu vi um torcedor. não gostamos mais do Figueiredo, então. E eu vi um torcedor. Ouviu? Mexeu Obrigado, Big Boy. Viu, Figueiredo? Mexeu com o príncipe. Não, e sobre o Figueiredo, eu vi um torcedor, eu vi com meus próprios olhos um torcedor mirim, provavelmente torcedor do Flamengo, indo zoar o Figueiredo. E aí, nunca jogou Série A, não sei o quê. E ele, cara, reagiu numa boa, é um cara super de boa, assim. Você vê que é Garotinho tranquilo. abusado, hein? É abusado. Não, isso não é bacana, tá? Isso vai a crítica quem faz isso, inclusive. E só pra Mas finalizar acontece, né? esse assunto do Vasco, gente, a gente sabe que é o Campeonato Carioca, eu brinco aqui, o nível de enfrentamento é completamente diferente do que o Vasco vai enfrentar durante a temporada, só que como a gente critica quando perde, como É perdeu isso pro Volta mesmo. Redonda, a gente tem que elogiar quando ganha também. Então é só dando a César o que é de César. Muito bem, Venê Casagrande. É O homem isso. tá feliz. Tá feliz. Tá namorando. Tá encostando no G4 do Se Carioca. mudou, ó, tá namorando, se mudou, tá numa casa melhor. O Vasco ganhou de 5-0. O que você queria Só mais? progresso, isso é o SBT na minha vida. É verdade. É, né? É. O que ele queria mais, Venê Casagrande? Mais nada, claro que não, pô. Muito bem. Falar do Fusão, Big Boy?